Na lição 5, a gente vai falar de benchmarking e definição de metas. Então, a ideia aqui é vocês perceberem como que, a partir do entendimento do patamar atual do meu indicador e o que pode ser esse valor ideal, normalmente esse valor ideal vem de um benchmarking interno ou externo, quando eu comparo esses dois valores, o valor atual e o que pode ser o ideal, o benchmark, eu estou criando aí uma espécie de lacuna de performance. E a meta de um projeto Lean Six Sigma vai estar sempre dentro dessa lacuna de performance, ok? É isso que nós vamos discutir então na lição 5. Começamos então falando de benchmark. Primeiro, vamos entender o que é o benchmark e o tipo de benchmark que eu tenho, e depois então a gente pega isso e fala um pouco de como usar esse conceito de benchmark na definição da meta do projeto. Tá? O benchmark é um recurso muito utilizado no meio corporativo para a gente entender como está a minha performance em relação ao concorrente ou em relação a alguma outra empresa ou área da minha empresa que eu queira fazer essa comparação, né? Então, normalmente, com o benchmark, eu consigo entender se eu estou melhor que o outro, pior do que o outro, e com isso eu consigo definir melhor algumas das minhas metas, né? Então, muitas empresas fazem isso, tanto para o nível estratégico quanto para o nível tático. É muito comum que a gente observe esses valores de benchmark, né? Valores de mercado, ou então a gente faça essa comparação interna e isso seja útil, então a gente utilize isso para definição de meta. No Lean Six Sigma, então, nós vamos trabalhar o conceito de benchmark no início do nosso projeto, na etapa de definição do método DMAIC, ok? Então, é com esse conceito de benchmark que isso vai ajudar a definir a meta do nosso projeto. Eu tenho um benchmark, por exemplo, que eu chamo de benchmark competitivo, que é realizado entre empresas que disputam o mesmo mercado, geralmente são concorrentes diretos e é o tipo mais difícil de ser praticado, principalmente porque se eu tenho um concorrente direto, não existe o interesse desse meu concorrente de compartilhar algumas informações comigo, né? Já que a gente está competindo no mesmo mercado. Bom, mas às vezes é possível porque eu posso talvez adquirir essas informações, comprar algumas informações com algumas consultorias especializadas, né? E ter esse valor e poder ter essa noção desse benchmark. Então, ele foca, o benchmark competitivo foca em medir algumas funções, métodos ou características básicas de produção em relação ao meu concorrente direto. E aí eu faço essa comparação, tá? Outro benchmark que eu tenho, que é mais comum, é o benchmarking colaborativo. Ele vai ser realizado entre um grupo de empresas, um grupo de instituições que quer estudar um determinado objetivo. Então, imagine, por exemplo, que o RH da Localiza se juntou com o RH das lojas americanas, se juntou com o RH do Hermes Pardini, que se juntou com o RH da Unilever, porque eles querem ali, num ambiente colaborativo, entender a melhor forma de se calcular, por exemplo, o indicador de turnover na sua empresa. Eles querem entender qual é o turnover de cada um. Será que ali, naquele grupo, existe uma empresa que tem um turnover muito melhor do que as outras? Então, esse benchmarking colaborativo é a comparação do resultado da minha empresa com empresas que não são concorrentes diretos e que estão dispostas a ter essa discussão. E aí eu acabo conseguindo algum valor de mercado, um valor de mercado que não é de um concorrente direto, mas que eu posso usar como um valor de benchmark. E por fim eu tenho o benchmark interno, que compara informações internas da minha empresa. Então, imaginem uma Nestlé, ou uma ThyssenKrupp, ou uma Samarco, que tem mais de uma planta, que tem mais de uma fábrica. Faz sentido eu comparar o resultado de uma planta com o de outra planta, de uma fábrica com de outra fábrica. Será que a minha planta de São Paulo está boa igual a do Rio? Está boa igual a de Belo Horizonte?
Então, nesse benchmark interno, eu posso comparar os resultados da minha empresa, entre áreas, entre plantas, né, entre diferentes linhas de produção, e usar como benchmark aquele melhor resultado que eu encontrei dentro da minha própria empresa. Então, talvez esse seja o mais fácil de conseguir, seja o benchmark mais fácil, talvez o menos trabalhoso também, mas que é válido, que vai ser útil para vocês no projeto Lean Six Sigma. Então, ó, eu vou escolher uma dessas três formas e vou precisar de buscar esse valor que é o meu valor ideal, que é o meu valor de benchmark. Por quê? Na hora que eu vou falar de meta, quando eu faço essa definição de meta, a meta de um projeto Lean Six Sigma é justamente a comparação de dois valores ou de dois patamares. O que é o meu patamar atual, o meu valor atual, e o que é esse valor ideal, esse valor de benchmark, criando então essa lacuna de performance. Então, ó, de acordo com a metodologia Lean Six Sigma, e aí eu tenho alguns autores que falam sobre essa questão da definição de meta, e aí eu escolhi o professor Vicente Falcone, porque aqui no Brasil, né, o professor Vicente Falcone é muito conhecido, ele é realmente um grande guru da qualidade para a gente. Então eu peguei essa referência do professor Falcone para apresentar para vocês o que deve ser então essa definição de meta. Só lembrando que não é apenas o professor Falcone que faz essa definição ou que fala sobre isso, né? Eu tenho aí outros autores do Brasil e fora do Brasil que entendem essa definição de meta da mesma forma que essa definição que nós estamos apresentando aqui para vocês. Então, a ideia é o seguinte, né? O professor Falcone diz: todos os diretores, gerentes e supervisores devem ser treinados para determinar em suas respectivas áreas de trabalho as suas lacunas de performance. Ou seja, deveria ser, né? Deveria ser a condição ideal que todo diretor e todo gestor soubesse qual é o valor ideal dos indicadores da sua área. Isso deveria acontecer. Essas lacunas correspondem à diferença entre o valor atual e de um indicador e o seu valor ideal. Então, a diferença entre o valor atual da minha performance, do meu indicador, e o valor de benchmark, que é o valor ideal, é justamente essa lacuna de performance que eu estou falando aqui. Esse valor ideal pode ser o melhor valor encontrado em outras empresas, se eu fizer um benchmark externo, um benchmark colaborativo ou competitivo, né? Mas pode ser também um número ideal, como 0 atraso, 0 defeito, 0 perda, né? Pode ser também um desvio padrão baixo, né? Um desvio padrão adequado para o meu processo. A meta de um projeto Lean Six Sigma será estabelecida dentro dessa lacuna. Podemos estabelecer a meta, então, como no mínimo 50% dessa lacuna. Então, o grande erro é a gente achar que a meta do nosso projeto Lean Six Sigma será o valor de benchmark, será o valor ideal. Obrigatoriamente, a meta do meu projeto será no mínimo 50% da minha lacuna. E não será obrigatoriamente esse valor de benchmark, esse valor ideal. O que eu vou precisar de analisar, é claro, é o quanto mais próximo do valor de benchmark, do valor ideal eu puder chegar, melhor. Mas não é obrigatório que a minha meta seja esse valor. E esse é o maior erro que as pessoas cometem, né? Às vezes as pessoas ficam com medo lá da meta do projeto, porque elas acham que a meta tem que ser sair do patamar atual e já cair nesse valor ideal, nesse valor de benchmark. Não é o caso, não é essa a realidade para o Lean Six Sigma.